Hoje falaremos sobre colesterol. Rafael, primeiramente, o que é o colesterol e qual é a importância para a nossa saúde? Então, eu quero diferenciar o colesterol da dislipidemia, que são distúrbios dos lípides. O colesterol é uma forma de gordura importantíssima para o nosso corpo. Ele faz parte da membrana celular, ele faz parte dos tecidos e ele é super importante para a produção hormonal, por exemplo. Então nós temos que ter níveis de colesterol no nosso sangue porque praticamente todas as células do nosso corpo utilizam o colesterol. Mas doenças dos lípides, e aí envolve colesterol, os triglicérides, por exemplo, eu tenho as dislipidemias. E as dislipidemias, sim, eu tenho níveis elevados de colesterol total no sangue, níveis elevados de triglicerídeos no sangue ou de outras coisas como HDL e LDL, que eu quero esclarecer um pouquinho o que é isso. E vou explicar aqui um pouquinho, porque o colesterol ele não se dissolve no sangue, ele precisa de proteínas para ser carregado para outras partes do nosso corpo. E aí entram algumas lipoproteínas, que são proteínas associadas a essas partículas de colesterol, fazendo as partículas de LDL, que é o colesterol ruim, em termos leigos, eu tenho o HDL, que é o colesterol bom, e eu tenho os triglicérides. Essas são as principais. Existem outras lipoproteínas, mas a gente vai comentar essas que têm um principal impacto clínico, né? Então, falando sobre esses lípides, quando eu tenho níveis elevados dessas lipoproteínas no sangue, eu tenho um aumento de risco cardiovascular. Isso já foi comprovado em vários estudos ao longo das últimas décadas. E é super necessário manter esses níveis mais baixos. Mas uma pergunta que é importante é assim, será que todos os níveis de colesterol elevado, de LDL, precisam ser tratados? Então, para responder essa pergunta, é importante entender o risco individual. Veja bem, quando eu quero tratar um colesterol alto ou uma dislipidemia com o predomínio do colesterol elevado, eu quero, em última análise, reduzir o risco de infarto, o risco de AVC ou de outras doenças cardiovasculares. Então eu tenho que tratar isso pensando num contexto global. Eu não posso ver o colesterol como algo isolado. Eu tenho que ver se a pessoa que tem esse colesterol alto, essa dislipidemia, tem hipertensão também, se ela fuma ou se ela não fuma, se ela tem uma história familiar significativa, se ela tem diabetes ou não. Então isso é importante para definir, porque nem toda pessoa que tem um colesterol num nível X, vamos dizer, vai ser necessário o uso de medicamento. Então, na pessoa que tem um perfil de risco baixo, e para chegar à conclusão desse perfil de risco, eu utilizo calculadoras de risco, alguns scores que são feitos analisando a população com esse perfil de colesterol elevado. Então, de acordo com essa calculadora, eu vou estratificar o risco. Se a pessoa tem um baixo risco de algum evento nos 10 anos seguintes, ou se ela tem um alto risco de evento. E de acordo com esse perfil de risco, eu posso decidir sobre o uso ou não de medicação. Lembrando que nas pessoas de baixo risco, que não tenham doenças associadas, as medidas de estilo de vida são as que mais mostraram resultado na prevenção das doenças no longo prazo, muito mais do que medicamento. O medicamento é super importante, mas principalmente no grupo de pessoas que já tiveram um evento que a gente chama de prevenção secundária. Aquelas pessoas de muito alto risco, de alto risco ou de muito alto risco, que se beneficiam do uso de medicamento, mas em todos os cenários o estilo de vida é fundamental para a gente atingir realmente um resultado efetivo. As pessoas hoje, Rafael, elas têm muito medo do uso de estatina, mesmo quando a gente faz toda essa estratificação de risco e a gente vê que existe um benefício sim, ainda mais falando numa população de alto risco ou muito alto risco. Você poderia esclarecer um pouco pra gente sobre os potenciais riscos e se realmente faz sentido toda essa preocupação? O que nós temos é o seguinte, a estatina já está muito bem estabelecida como uma medicação que faz parte do tratamento da doença aterosclerótica, que é aquela de formação de placas de gordura que leva ao infarto, né, ou é o principal mecanismo de infarto. E nos pacientes que têm risco elevado ou em prevenção secundária, é uma medicação que se mostrou segura. É uma medicação que, junto com os outros fatores de risco, junto com o tratamento dos outros fatores de risco, reduz o risco cardiovascular. Inclusive, tem até alguns trabalhos que mostram uma discreta redução da placa aterosclerótica, sabe? Aquela obstrução consegue ser reduzida um pouquinho com o tratamento adequado, medicamentoso e não medicamentoso. Então, é super importante falar que o tratamento pós-infarto ou pós-AVC ou de alguma condição aterosclerótica, nós temos que fazer um tratamento clínico
E esse tratamento clínico envolve o tratamento medicamentoso, estatinas, dentre outras medicações, medicações para hipertensão arterial quando ela existe, medicação para obesidade quando existe, medicação inclusive para o controle do tabagismo se for necessário, mas junto com o estilo de vida saudável. Então, junto com o tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso, que inclui o exercício, que inclui o sono, hábitos, alimentação. Então, esse conjunto de fatores que vai realmente ter um resultado efetivo na prevenção de um novo evento e para ter uma longevidade ali, uma saúde adequada. E pegando um pouco disso que você está trazendo para nós, eu quero aproveitar e falar um pouco sobre a questão alimentar, porque talvez para aquela pessoa que tem um baixo risco cardiovascular e que não vai precisar de estatina naquele momento, a gente consegue com uma alimentação melhor baixar para aqueles níveis que sejam suficientes, porque aquela pessoa talvez não precise daquela magnitude de uma redução do LDL de pelo menos 50%, como é quando a gente trata pacientes de alto risco. Então, uma alimentação baseada em alimentos de origem vegetal, com gorduras também boas, né? Monoinsaturadas, poliinsaturadas, ou seja, tentar usar azeite para cozinhar, óleos vegetais em vez de banha ou alguma outra fonte de gordura saturada, incluir nuts, né? As castanhas, uma porção de castanhas ao dia, de 20 a 30 gramas por dia já é suficiente para a gente, né, ter essa fonte de gorduras boas também, que pode incluir ali castanha, amêndoas, então isso é uma coisa bem importante. Tem um estudo muito interessante que ele mostrou pra gente que o consumo de frutas e vegetais realmente está associado a menor mortalidade. Então, e tem um número mágico para isso, né? Claro que quanto mais melhor, porque quanto mais você ingere alimentos de origem vegetal, melhor vai ser a tua saúde global. Mas se você conseguir colocar na tua vida pelo menos 2 frutas e 3 tipos de vegetais ao dia, né, legumes e verduras, é um número que já pode mudar bastante a história das doenças, do risco de doenças e até prevenção. Então, e esse estudo mostrou uma diminuição de mortalidade nesse número mágico. Então, 5 porções de frutas e ou verduras ao dia que você pode distribuir ao longo do teu dia. Então, isso é uma coisa bem importante também. E diminuir também o excesso de gorduras saturadas, aumentando também o consumo de fibras, que daí vem dos vegetais, né, enfim. Temos que entender que a doença crônica, a doença cardíaca crônica é um processo contínuo e quanto antes nos atentarmos para práticas adequadas de vida, de estilo de vida, de alimentação e de exercício, eu consigo prevenir muitas dessas manifestações das doenças. Quanto antes eu conseguir me posicionar e me preparar para isso, eu vou ter um resultado lá na frente muito melhor. Talvez não precisando de remédio no futuro, se eu tiver um hábito de vida adequado agora.